E aí, pessoal, beleza? Pessoal, nós vamos agora entrar na última aula desse capítulo, perfeito? Vamos começar a nossa última aula com uma seguinte pergunta: qual a diferença entre uma requisição GET e uma requisição POST? Pessoal, enquanto a requisição GET é mais simples e mais rápida que uma requisição POST, a requisição POST ela é mais robusta e segura que uma requisição GET. Além disso, a requisição POST é usada sempre quando um arquivo em cache não é uma opção. Por exemplo, quando houver uma atualização de um arquivo ou de um banco de dados no servidor. Também quando a quantidade de dados enviada ao servidor for muito grande. Pessoal, requisições POST não têm limitações de tamanho. E também quando os dados enviados contiverem caracteres desconhecidos. Beleza? Continuando aqui com a requisição POST. Ao usar as requisições do tipo POST, podemos fazer uso, pessoal, de um novo carinha, de um novo método que nós não conhecemos ainda. Nós vimos ele no exemplo passado, da aula passada, que é o método setRequestHeader do objeto XML HTTPRequest. Galera, esse método adiciona cabeçalhos HTTP para uma requisição através da sintaxe setRequestHeader, cabeçalho e valor, onde, pessoal, o parâmetro cabeçalho vai especificar o nome do cabeçalho e o parâmetro valor vai especificar o valor do cabeçalho. Por exemplo, podemos, pessoal, definir um cabeçalho onde o tipo de conteúdo são dados vindo de um formulário, ou seja, application/x www form URL encoded, beleza? Ou também podemos definir que o padrão de codificação encode será da ISO 8859-1. Ou também podemos definir que a nossa requisição não seja guardada em cache, pragma no cache, beleza? Então, pessoal, esse método vai adicionar cabeçalhos HTTP para uma requisição. Tantos cabeçalhos forem necessários, ok? Eu posso colocar toda essa lista através de uma requisição do tipo POST. Vamos ver daqui a pouquinho para relembrarmos como utilizar esse carinha, perfeito? Bom, vamos praticar um pouquinho? Vamos ver três arquivos: exemplo 05 getPost, action 03 autobots e o conteúdo 03 dados texto, beleza? Pessoal, para nós termos uma visão geral sobre o código JavaScript da página exemplo 05 getPost, nós temos o seguinte: duas variáveis globais que não estão definidas em nenhuma função específica, uma variável para receber um objeto XML HTTP request e outra variável para receber mensagens durante o decorrer da execução desse código. Beleza? Perfeito? Temos uma função padrão carregar conteúdo get, ok? Temos duas funções, galera, get1 e get2. Aqui está get1. Cada uma delas vai conter uma função callback, ok? E também fazem uso da função padrão. Perfeito, pessoal? Aqui, get1. E aqui, get2. Chamando a função padrão. E como nós sabemos, passando uma URL e uma função callback. A função callback está definida aqui embaixo por diante. Perfeito? Temos também duas funções completas, post1 e post2, que não precisam de uma função padrão. Aqui nós temos post1. É uma função completa Ajax, como nós vimos, com tudo que nós temos direito. Perfeito?
E nós temos aqui também post 2. Ok, galera? Perfeito? Bom, como nós já vimos funções callback, como é que nós criamos uma aplicação Ajax, vamos focar apenas nas requisições de cada função, perfeito? É onde nós vamos aprender de uma forma prática a diferença entre get e post, ok? Vamos voltar aí então para o get1. Pessoal, nós sabemos que get1 faz uso da função padrão carregar conteúdo get, ok? Get1 vai chamar essa função padrão passando como parâmetro a URL do arquivo action03 autobolts e a função callback, definida aqui embaixo. Bom, dentro da função callback, nós temos a condição mais importante, se readState for igual a 4. Se for igual a 4, e caso o status seja igual a 200, ou seja, se o arquivo existe, vamos colocar uma mensagem aqui e nós vamos atualizar, galera, o elemento div dados texto com a resposta em formato string, ou seja, response text. Beleza? Ok? Bom, o carregar conteúdo get, que é uma função padrão, está definido aqui em cima do get1. Possui dois parâmetros, o URL do arquivo e a função callback. Ok? Aqui é a área de criação do objeto XML-HTTP-Request. E se tudo der certo, se houve a criação do objeto, vamos fazer uma requisição ao servidor. Galera, essa requisição é do tipo get para o arquivo que foi informado aí pelo get1, que está aqui embaixo, dá até para a gente poder visualizar. E é uma requisição assíncrona. Depois nós chamamos o send. Perfeito? Não é nada demais, sem muito estresse, porque nós vimos isso na aula passada. Bom, pessoal, get2 é praticamente a mesma coisa do get1. A única diferença é a seguinte. Eu estou passando para a URL um parâmetro action03 autobots.php interrogação e o parâmetro opção autobot igual a Hércules. Pessoal, é só essa diferença entre o get2 e o get1. Get2 também vai chamar a função padrão carregar conteúdo. Ok? Beleza? Bom, agora vamos entender então a aplicação post1, uma aplicação Ajax completa, desde suas variáveis até a função que é passada para a propriedade onReadStateChange. Perfeito? Pessoal, se nós conseguirmos criar o nosso objeto XML-HTTP-Request, é a vez da requisição ao servidor. Vamos utilizar o método open, fazendo uma requisição do tipo post para o arquivo conteúdo3 dados texto, e é uma requisição assíncrona. Depois chamamos aí o send, ok? Como é uma requisição assíncrona, vamos passar uma função para a propriedade onReadStateChange. E nessa propriedade temos aquela nossa condição principal, se o readState for igual a 4. Se o arquivo existe, vamos atualizar a mensagem e depois vamos atualizar os dados do elemento div dados texto, vindo com a resposta do servidor. Perfeito? Ok? Até agora, tudo bem, porque é muito parecido aí com as requisições que nós vimos. Perfeito? Mas eu quero destacar, pessoal, a requisição post dessa função post2, ok?
está aqui a nossa requisição da função post2 ao servidor. Galera, o arquivo action03 autobots precisa de algum valor para o parâmetro opção autobot, para que esse arquivo possa enviar os dados do autobot escolhido. Perfeito? Para a requisição do tipo get, o valor de algum parâmetro é passado via URL. Por exemplo, como nós vimos no get2, action03 autobots.php interrogação opção autobot igual a Hércules. Por isso, pessoal, que as requisições get são mais simples e mais rápidas do que as requisições post. Entretanto, os dados passados via URL são limitados pela quantidade de caracteres que o navegador suporta na barra de endereço. Em compensação, galera, para requisições do tipo post, os dados devem ser passados via cabeçalho HTTP. Aí está a diferença. Portanto, as requisições post conseguem enviar uma grande quantidade de dados para o servidor. Eles não são limitados de tamanho. Rogerão, como é que eu passo parâmetros para um arquivo em requisições do tipo post? Beleza, pessoal. Entenda o seguinte. Temos aqui um novo carinha, que é o que nós vimos na aula anterior. setRequestReader. Nesse caso aqui, definimos para esse cabeçalho que serão enviados dados no formato de dados de formulário application/x www form URL encoded, ok? E o método send será utilizado para enviar os dados para o servidor. E esses dados, galera, vai ser aquele nosso parâmetro string. Está aqui. Opção autobot igual a Hércules. Pessoal, vejam a diferença entre eu utilizar uma requisição do tipo get e um tipo post, passando um parâmetro para um mesmo arquivo. Enquanto no get nós podemos passar diretamente na URL do arquivo, aqui no caso do post nós temos que colocar mais duas informações, chamando o método setRequestReader, passando o content type application/x www form URL encoded e passando o parâmetro do arquivo action03 através da string passado como parâmetro para o método send. Pessoal, esse parâmetro string do método send é informado apenas para requisições post, como dito no capítulo anterior, no caso de precisarmos passar algum valor, algum dado para o servidor, ok? Para requisições get, os dados são passados via URL do arquivo. Perfeito, pessoal? É essa a diferença, ok? Vamos chamar a primeira função get1. Galera, na primeira função get1, eu apenas especifiquei chamar o nome do arquivo, action03 autobots, ok? Não passei nenhum tipo de parâmetro. Já no exemplo get02, eu passei o parâmetro opção autobot igual a Hércules para a URL do arquivo. Perfeito? O exemplo post1 apenas vai chamar uma informação do arquivo dados03, dado em texto, trazendo essa informação. Então, fiz uma requisição do tipo post para esse arquivo de forma assíncrona. Perfeito? Bem simples. E o exemplo, pessoal, do post2 vai ser executado da mesma forma que o exemplo get2. Porém, nós tivemos que fazer aquelas alterações para trabalharmos o envio de dados via requisições do tipo post. Beleza? Ok? Bom, pessoal, agora vamos entender a diferença entre requisições síncronas e assíncronas. Pessoal, nas requisições assíncronas, a execução do código JavaScript finaliza após a finalização da requisição feita ao servidor, ok? Já nas assíncronas, a execução do código JavaScript e a requisição são executadas paralelamente. O código não espera a requisição Ajax terminar. Perfeito, pessoal? Bom,
As requisições assíncronas devem ser preferidas em relação às requisições síncronas por razões de desempenho. E galera, por padrão, as requisições em aplicações Ajax são assíncronas. Aquela informaçãozinha lá do último parâmetro do método open, true ou false. No caso, o padrão é true, perfeito? Bom, voltando aqui ao parâmetro async, que eu acabei de falar para vocês, do método open, ao usar o valor true, definir que uma requisição é assíncrona, é necessário especificar na propriedade onReachStateChange uma função a ser executada quando a resposta estiver pronta. Galera, nós vimos isso maciçamente em todos os nossos exemplos. Todos os nossos exemplos foram requisições assíncronas e nós tivemos esse comportamento. A propriedade onReachStateChange recebendo uma função e essa função provavelmente vai atualizar um elemento específico de uma página, sem precisar recarregar ela totalmente. Beleza, pessoal? Se nós utilizarmos requisições assíncronas, devemos definir essa função para a propriedade onReachStateChange. Perfeito? Bom, pessoal, como nós vimos várias vezes, esse é o nosso esquema principal para nós entendermos como é que uma aplicação Ajax trabalha. Perfeito? Eu tenho uma aplicação Ajax que é chamada através de um evento onBlue, onClick, onSubmit. Na aplicação Ajax, nós vamos ter a nossa criação do objeto XML HTTP-request. Depois nós vamos chamar os métodos OpenSend. Se eu definir que a nossa requisição vai ser do tipo assíncrona, então eu tenho que definir uma função para a propriedade onReachStateChange. Perfeito? Ok? Quando nós definirmos o valor false para o parâmetro async, a execução, pessoal, do código JavaScript não vai continuar até que a resposta do servidor esteja pronta. Se o servidor estiver ocupado ou lento, o aplicativo pode travar ou parar. Pessoal, não é recomendado o uso desse tipo de requisições. Tentem evitar ao máximo. A essência do Ajax está em requisições assíncronas. Perfeito? Ao usar o valor false para o parâmetro async, galera, não é necessário definir uma função para a propriedade onReachStateChange. Basta colocar o código após a declaração do método send, ok? Não tem aquele códigozinho para atualizar um elemento específico? Beleza. Não é necessário você definir uma função. Essa informação de atualização de elementos é colocada após a declaração do método send. Está aqui. Isso, galera, para requisições síncronas. Perfeito? Ok? Então, pessoal, de forma esquemática, nós temos aquela nossa mesma história. A área da página HTML, lá o body, contendo algum elemento que tenha um evento para chamar a função Ajax, ok? Está aqui a nossa criança. Mesma coisa, criação do objeto XML HTTP-request. Depois nós chamamos OpenSend, sendo que para Open nós definimos que a requisição vai ser síncrona, perfeito? Se isso for, vamos colocar diretamente, pessoal, o código de atualização de um elemento específico após a declaração do método send. Beleza? Só isso. Bom, galera, nós temos aqui a questão do exemplo 06, async e sync, e a action 4 autobots. Pessoal, não vou mostrar aqui o exemplo 06, async e sync, porque o código que eu ia mostrar para vocês é o código que eu trouxe aqui para a nossa apresentação. Perfeito? Só vou mostrar para vocês a execução desse exemplo. Bom, pessoal, o primeiro botão async igual a true vai chamar uma função Ajax onde a requisição é assíncrona. Vai chamar um arquivo do servidor de forma assíncrona. Beleza? O segundo, pessoal, o segundo botão, que é false, acabou dando o mesmo resultado.
Aqui não tem como nós visualizarmos a diferença entre true e false. Talvez em uma requisição a um servidor remoto com baixa conexão, galera, podemos visualizar essa diferença, beleza? Porém, fiquem com as informações que eu passei para vocês nos slides, ok? Então vamos lá, pessoal. Ajax tem por significado Asynchronous JavaScript and XML e representa um conceito para descrever a interação do objeto XML HTTP Request no lado do cliente com scripts baseado no servidor. Uma vez criada a instância do objeto XML HTTP Request, existem diversos métodos disponíveis para o usuário, dos quais dois são detalhados a seguir. Observe. Item 1. Especifica os diferentes atributos necessários para realizar uma conexão com o servidor e permite que se façam seleções tais como GET e POST. Pessoal, qual é o método que nós definimos se uma requisição é GET ou POST? E mais, qual é o método que nós definimos a URL do arquivo? Esse mesmo método também vai definir se uma requisição é assíncrona ou síncrona. No caso, é o método open. Perfeito, pessoal? Ok? Item 2. Acrescenta um par de rótulos e ou valores ao registro inicial, quando enviado. Esse texto ficou um pouco estranho com essa questão de rótulos, registro inicial, mas veja o seguinte. Ao usar requisições do tipo POST, podemos fazer o uso do método setRequestReader do objeto XML HTTP Request. Esse método adiciona cabeçalhos HTTP para uma requisição, conforme a seguinte sintaxe: setRequestReader, cabeçalho, vírgula, valor. Então, no caso, seria esse par que ele está falando, rótulos e valores. Beleza, pessoal? Ok? Bom, por eliminação, ficaria open e setRequestReader. Até porque o método send, nas letras C e D, não define se uma requisição é GET ou POST, apenas o método open. Então, ficaríamos com a letra A e B. Só que getRequestReader não existe, apenas o setRequestReader. Perfeito, pessoal? Ok? Bom, chegamos aos nossos desafios. Pode haver mais de uma aplicação Ajax em uma mesma página? Perfeitamente que sim. O que é uma função callback? Galera, é uma função passada como parâmetro para outra função. Uma requisição GET é mais simples e mais rápido que uma requisição POST. Certo. Uma requisição GET tem limitações de tamanho sim, gabarito errado. Quais são as situações em que usamos as requisições do tipo POST? Galera, quando o arquivo em cache não é uma opção. Por exemplo, quando houver uma atualização de um arquivo ou de um banco de dados no servidor. Quando a quantidade de dados enviada ao servidor for muito grande. POST não tem limitações de tamanho. E quando os dados enviados contiverem caracteres desconhecidos. Perfeito? O que faz o método setRequestReader do objeto XML HTTP Request? Adiciona cabeçalhos HTTP para uma requisição. Nas requisições síncronas, a execução do código JavaScript finaliza após a finalização da requisição. As requisições assíncronas devem ser preferidas em relação às requisições síncronas por razões de desempenho. Ok? Ao usar o valor true para o parâmetro async do método open, é necessário especificar na propriedade onReachChange uma função a ser executada quando a resposta estiver pronta. Gabarito certo. Pessoal, o próximo capítulo será o último da nossa jornada, beleza? Se vocês aguentaram até aqui, vão conseguir aguentar um pouquinho a mais, porque essa parte de Ajax e JSON é bem tranquila e rapidinho nós vamos terminar, ok? Então, até a próxima aula.